paz do Senhor, professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical, da classe de juvenis. Estamos aqui para falar mais uma videoaula da nossa classe de juvenis. E mais uma vez, quem fala com vocês é o professor Osiel Lourenço. A paz do Senhor, professor. Eu sou a Leila Lourenço. Nós estaremos juntos. Que benção, professor. Olha, nós estamos iniciando agora nesse domingo o nosso próximo trimestre. Olha que maravilha, né? E nós temos aqui 13 lições importantíssimas e todas elas vão estar relacionadas com um tema muito importante, que é o tema Eu, um líder. E nós temos aqui 13 lições muito importantes, né? De modo que a lição de número 1 é uma pergunta: o que é um líder? E ao longo do trimestre nós temos aqui uma série de lições que irão abordar exatamente como ser um bom líder. Olha que temas interessantes, por exemplo, a liderança no Antigo Testamento, Moisés, o líder da lei, o seio de Judá e de Israel, enfim, todas as 13 lições vão dar uma grande ênfase na questão da liderança, né? Então você vai ter a oportunidade de potencializar aí a liderança dos seus queridos alunos. E o tema, então, hoje é o que é um líder. Então, o que é um líder? O que é um líder, né? Boa pergunta. O que é um líder? O que é um líder? O que faz alguém ser um líder? Então, a leitura bíblica está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 9, versículo de número 8. Então, você já pode começar a sua aula abrindo lá nesse texto e lendo junto lá com seus alunos, que vai dizer: Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor, teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. Então, professor, vamos lá ao objetivo dessa primeira lição. O que nós vamos passar para os nossos alunos? Apresentar possíveis definições para a liderança, mostrar Salomão como um exemplo bíblico de líder, apontar fundamentos de liderança segundo o modelo bíblico. Nós temos vários exemplos dentro da Bíblia, nós não precisamos ir fora da Bíblia, nós temos exatamente a Bíblia, onde nela podemos buscar todas as raízes de todas as coisas. Que maravilha, né? Então, nós estaremos estudando a respeito desse assunto tão importante. E a gente, você já deve ter notado, né? Você, professor, que a gente está vivendo numa fase de muitas crises. Aliás, desde quando eu me dou por gente, eu vejo falar que o Brasil está em crise, na verdade. É crise econômica, crise social, crise política, né? Uma série de crises. Mas uma das maiores crises que nós estamos atravessando hoje é uma crise, assim, de lideranças, né? De referências, assim. A gente mais carece. Então, a partir disso, nós vamos buscar exemplos na Bíblia, e hoje nós vamos dar o exemplo de Salomão, de como ser um bom líder. Quais são as características que Salomão tinha e que nós devemos observar para que nós venhamos também ser líderes. Que, acima de tudo, o líder é uma pessoa vocacionada por Deus, que vai descobrir, olha essas palavras, ó, descobrir, potencializar e reconhecer os dons e talentos individuais do grupo. Ou seja, o bom líder é aquele que forma novos líderes, como nós veremos ao longo dessa lição. Então, professor, aqui já antes do primeiro tópico, nós temos aqui uma dinâmica muito bacana com caixa de bombom que você pode fazer com o seu aluno. Então, convido você a estar fazendo. Se não tiver uma caixa de bombom, de repente você pode substituir por uma caixa de bis ou outra coisa. Mas eu convido você a estar fazendo essa dinâmica que vai ser muito importante para o seu aluno. E se for uma caixa de sapato, amor, dá para você fazer? Eu acho que dá. Mas desde que dentro tenha algo ali, algo que está chamando para dinâmica, não é mesmo? Beleza. Então vamos lá. No primeiro tópico nós temos aqui, ó, Salomão, o grande desafio. É um grande desafio. Depois que Davi morreu, ficou a responsabilidade sobre Salomão.
Eu imagino que qualquer um de nós, dentro dessa posição, nós ficaríamos muito preocupados, não é? Eu ficaria muito preocupada. Mas nós temos um ponto muito importante. Salomão, ele recorreu a Deus diante desse desafio que ele enfrentou. Eu quero mostrar aqui para vocês algo que eu tenho feito, inclusive pode ser uma dica. Eu tenho ali citado, riscado ali alguns pontos que eu acho mais importante. Inclusive, olha aqui, professor, você pode estar fazendo isso, né? No decorrer da sua aula, no decorrer da leitura, nós temos aqui alguns pontos que nos chamam mais atenção. Isso é muito importante, é uma técnica de estudo muito importante, ou seja, todo texto tem lá as palavras-chave, os assuntos-chave. Então, abuse mesmo lá da caneta e vai destacando aqueles pontos que são chaves no assunto. Pois é, você pode explorar esse ponto juntamente com os seus alunos. Então, aqui já na primeira parte, nós vamos ler, olha, caiu sobre os ombros de Salomão uma grande responsabilidade. Salomão não seria apenas um rei, aquele que estaria no seu trono sentado e os outros o servindo, mas ele tinha grandes preocupações. Ele precisava cuidar do povo, ele precisava recorrer a estratégias de guerra, o alimento da população, a segurança da população. Então, essa responsabilidade de Salomão o deixou um pouco ansioso. Mas a gente vê aqui nesse mesmo tópico que Salomão, ele recorreu a Deus com súplica e oração. Aqui mesmo na página 7, olha, está dizendo assim, não se afaste de Deus em tempos de dúvida e crise. Nesse momento, você deve buscá-lo mais intensamente. Quando nós somos chamados para uma liderança ou para um determinado posto, é muito normal que nós nos sentimos inseguros, né? Nós nos sentimos ali um certo medo. Mas nós precisamos apresentar para os nossos juvenis, que se tornarão grandes líderes, grandes mulheres. Nós temos aí pessoas, né, jovens crescendo, que se tornarão talvez grandes governadores, que se tornarão talvez grandes médicos que liderarão uma equipe, professores, quem sabe presidentes. E como cristão, nós precisamos ensiná-lo, dentro deste tópico, quais são os primeiros recursos que eles devem fazer ao serem chamados para essa posição. A primeira coisa que nós precisamos fazer ao ser chamado para uma posição de liderança é a mais importante e é a primeirinha. Qual que é? Olha, recorrer a Deus. Exatamente. Então aqui, professor, você vai destacar com seu aluno que esse item não pode faltar na liderança de ninguém, seja o relacionamento com Deus. Porque por mais que Salomão ele tivesse capacidade, por mais que ele fosse um estrategista de guerra, por mais que ele fosse o filho do grande rei Davi, ter aprendido com Davi estratégias governamentais, mas mesmo assim Salomão reconhecia que ele precisava de ter um relacionamento com Deus. Então a primeira e talvez a principal característica que todo líder vai ter, professor, e você vai dizer isso para o seu aluno, enfatizar isso, é relacionamento com Deus. Ele precisa aprofundar o seu relacionamento com Deus. Ao sermos chamados para um posto de liderança, nós teremos um relacionamento mais profundo com Deus, buscando em súplicas e orações, e com certeza daí começa a nossa grande fase. Como deles, homens e mulheres, se tornarão? Nesse domingo nós vamos ensiná-los sobre este tópico. Depois nós temos o segundo tópico, que é Salomão, um maravilhoso sonho. Exatamente, né? Vamos caminhando aqui. Salomão, maravilhoso sonho. Com certeza você já conhece muito bem essa história, mas você vai recontá-la com seus alunos, que quando Deus aparece em sonho para Salomão, dizendo, Salomão, pede-me aquilo que você quiser. Você já pensou Deus chegar diante de você e dizer, olha Osiel, Leila, Roberto, Maria, José, peço o que vocês querem. O que você ia pedir? Ah, sim. Olha, mas Salomão poderia ter pedido riqueza, dinheiro, mas não, ele pediu algo extraordinário. Ele pediu sabedoria. Sabedoria. Tá faltando nos nossos tempos, né?
Está faltando sabedoria. Está faltando. Mas além de sabedoria, nem tanto aquilo que ele pediu, é o gesto dele. Foi Veja, com súplicas? Isso, com súplicas, mas também ele poderia ter pedido algo para ele. Pessoal. Eu quero riqueza para mim, eu quero uma Ferrari, eu quero um terno chique. Naquele tempo não tinha Ferrari. Não, tá bom, um jeguinho lá, 0 quilômetro, um cavalinho 0 quilômetro. Mas não, ou seja, aqui é o egoísmo que não falou mais alto. Então essa é uma segunda importante característica que você vai dizer com o seu aluno. O líder nunca pode pensar apenas nele. Ele tem que ter a capacidade de despertar, potencializar outras pessoas para que aquelas outras pessoas possam conquistar também. Né? Exatamente. Como que nós podemos instruí-los a ser bons futuros líderes dentro desse nosso grande mundo? A primeira coisa que nós ensinamos anteriormente foi uma comunicação com Deus, um aprofundamento no relacionamento com Deus. As outras coisas que nós devemos ensiná-los seria ele não pode ter um comportamento egoísta, porque um bom líder, ele se preocupa com todos aqueles que estão ao seu redor. Ele se preocupa com o estado físico, com o estado psicológico. Um bom líder, ele se preocupa com as ferramentas que estão sendo usadas, se estão adequadas, que se estão de bom uso. E isso nós estamos dizendo não somente no estado físico, mas também na parte espiritual, na vida deles. Um bom líder, ele se preocupa como que a máquina está funcionando, né? Precisa de alguma peça ser trocada? Um bom líder, ele tem noção ampla de todo um campo, ele consegue farejar todas as coisas, ele tem visão, ele sabe onde tem água, né? Ele sabe onde tem campo, ele sabe onde há os perigos. Um bom líder, ele se preocupa com toda a sua equipe, ele não pode ter um comportamento egoísta só para si. Ele não pode ser o centro das atenções e ele não pode se preocupar apenas consigo mesmo ou muitas das vezes se preocupar apenas com aqueles que ele simpatiza mais. Mas ele se preocupa com todo um povo o qual ele está liderando. E um bom líder também, ele é o primeiro a que era ser um servo, não é, amor? Exatamente, ser um servo, né? Ser um servo, isso é importantíssimo. E aqui no tópico 2 também vai dizer, aprendendo a iniciar uma liderança com Salomão. Isso qual é o ponto-chave desse tópico aqui? Salomão, ele tinha sabedoria, Deus deu inteligência, Deus deu capacidade, mas algo que Salomão não perdeu foi reconhecer as suas próprias limitações. Olha que interessante, né? O líder, ele tem que ter em mente que ele não é um super-homem. Tá bom? Ô líder, você não é um super-homem, você não é invencível, você não é imbatível, você é de carne e osso e você tem limitações. Então você precisa reconhecer isso, reconhecer, olha, mais que Deus tenha me dado graça, Deus tenha dado sabedoria, mas nós temos limitações e temos que reconhecer essas limitações, mas não significa dizer também que a gente tem que aceitá-las, a gente tem que procurar melhorar a cada dia. Aqui na página 8, no tópico 3, tá assim, lá embaixo, lá quase na última frase, tá escrito assim: você precisa entender que vem de Deus toda a sabedoria, inteligência, estratégia para exercer uma liderança. Então, quando nós, muitas das vezes, assumimos posições de liderança, nós passamos por alguns desafios, né, amor? Exatamente. Não é fácil. Não é fácil estar na frente de uma classe como você está agora, ou você estará, liderando e ensinando. São muitos desafios que nós passamos, mas como adultos nós aprendemos muitos desses desafios, nós temos a graça, oportunidade de repassar aquilo que nós aprendemos. E aqui está escrito, olha, você precisa entender que vem de Deus. Mesmo que muitas das vezes nós nos sentimos incapazes, não é normal nos sentir incapazes, nos preocupar, mas vem de Deus toda essa graça, vem de Deus a sabedoria e a inteligência. E é isso que você como professor deve buscar e é isso que você precisa ensinar para o seu aluno, que ele precisa buscar de Deus todas essas coisas para que toda a liderança seja de fato uma bênção. Maravilha, então você já vai fechar a sua aula com assim
com a cereja do bolo, né? Que vai falar sobre a liderança como manifestação do reino de Deus neste tempo. Ou seja, qual é o fim último da sua liderança? Qual é o propósito final da sua liderança? É você ficar famoso? É você ser conhecido? É você ser aplaudido? Não. O fim último, o propósito último da sua liderança é você manifestar o reino de Deus. Se a sua liderança não está manifestando o reino de Deus, então tem alguma coisa errada. Ela não está diferenciando muito em relação à liderança aí do mundo. Então, que a sua liderança ela seja uma marca do reino de Deus entre os homens. Nós estamos vivendo num tempo que a tecnologia está muito avançada. Nós devemos agradecer, mas também ficamos preocupados, né? Hoje, quando se faz um vídeo de alguém pregando ou de si mesmo e coloca aquilo na rede, logo se espalha com muita facilidade, muitas visualizações e muitos elogios. Uma liderança ela não pode ser baseada nisso. Uma liderança ela precisa ser baseada unicamente no que Deus, é quase uma comunicação. Imagine você sentado estudando a Bíblia para repassar para o seu aluno. É quase que um céu aberto acima de você, uma comunicação entre você e Deus. E a nossa liderança ela não pode estar baseada nos nossos destaques. Exatamente. Mas nós precisamos buscar com sabedoria e com humildade aquilo que Deus tem determinado para nós. Uma liderança ela se inicia também de humildade, mas não somente humildade ao próximo, mas principalmente diante de Deus. O nosso coração precisa estar reto. Maravilha, professor! Então nós estamos encerrando aqui mais uma videoaula. Que você tenha aí um trimestre abençoado. Quem sabe nós estamos falando agora para professores que sabem que estão iniciando agora, vão começar agora pela primeira vez nessa classe juvenil. Se você está aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Me ajude, me salve. Calma, professor, não precisa fugir não. Fica aí, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar e com certeza através da sua aula muitos vão ser poderosamente abençoados. Amém. Antes de fecharmos, eu quero mostrar para vocês aqui no subsídio, ó, o objetivo de toda a liderança cristã. Tá lá na página 10, na página 10. Ó, primeiro, fechei 5 tópicos. O objetivo de toda a liderança cristã é levar as pessoas a um contato vital, importante. Deve ser um homem de fé, ensinar todos a conhecer a Cristo. Essa é uma da segunda importância. Depois nós temos adorar a Deus e ter comunhão com Ele. Como nós exercemos uma liderança... Vocês estão observando que a voz dela não está muito boa, amor? Eu posso terminar de ler então? Pode, me perdoa, estou com alergia. Orientar e tomar decisões, defender a fé, admoestar os desordeiros, consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos e ser paciente para com todos. Está aqui então, explore, né? Explore aqui os subsídios que eles vão te ajudar muito aí a trazer, né, essas qualidades que um líder pode ter. Então, vamos ficando por aqui, professor, que Deus te abençoe. Até semana que vem. Amém, Deus te abençoe, um abraço.